Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos que estão participando do CIEP, que nesse momento estão assistindo esse vídeo. Eu sou Felipe Israel, sou acadêmico do segundo semestre do curso de Agronomia pela Unipampa Campus Itaqui. E venho, por meio desse vídeo, realizar uma apresentação da componente hidrologia, solicitado pelo professor Nelson Mário Victoria Bariani, cujo tema é percolação. Então, a percolação transcreve o movimento subterrâneo da água através do solo, sendo ele saturado ou próximo da saturação. Quando a quantidade de água da chuva que infiltra no solo, quando ela se torna maior que a capacidade de absorção desse mesmo solo, pode ocorrer aí, então, perdas de água por percolação. Essas perdas aí são influenciadas pelo regime da chuva e sua distribuição, né? Pelo escoamento do solo, pela evaporação, pelas características do solo e também pela camada vegetal. A percolação ela é calculada para cada camada do solo, e a água somente poderá percolar se a umidade do solo exceder a capacidade de umidade do campo para a camada em questão, e se a camada inferior não está saturada. E quando a camada do solo aí está congelada, então nesse momento aí nenhum fluxo de água é calculável. O tempo gasto para a percolação. Para a gente calcular a quantidade de água que percola na próxima camada, precisamos conhecer o tempo total gasto para a percolação, onde o mesmo é calculado para cada camada, da seguinte forma. Aqui a gente tem a fórmula então utilizada para calcular o tempo de duração da percolação, onde é TT_PERC igual 7LI, SAT_LI, menos FCLI, dividido por KSAT. Em que TT_PERC, então, é o que a gente está procurando, né? O tempo de duração da percolação. SAT ali é a quantidade de água na camada do solo, quando completamente saturada. FCLI é a umidade da camada do solo na capacidade de campo. E o KSAT é a condutividade hidráulica saturada para a camada. Então, seria a quantidade de água na camada do solo quando completamente saturada, menos a umidade da camada do solo na capacidade de campo, dividido pela condutividade hidráulica saturada para a camada. A quantidade de água que percola na próxima camada. A quantidade de água que passa de uma camada para a sua adjacente, ela é calculada utilizando a metodologia de rota de armazenamento. E para calcularmos a quantidade de água que percola na próxima camada, utilizamos a seguinte equação. Aqui também a gente tem a fórmula, então, que é utilizada para o cálculo da quantidade de água que percola na camada do solo, onde temos WPERC_LI igual SW_LI excess vezes 1 menos a exponencial de menos ΔT dividido por TT_PERC. Em que o WPERC_LI é o que a gente está procurando, né? É a quantidade de água que percola na camada do solo subjacente em um determinado dia. SW_LI excess é o volume de água drenável na camada do solo em um determinado dia. O ΔT é a duração do intervalo de tempo, e o TT_PERC é o tempo de duração da percolação. A operação dos cálculos ainda. Então, para a operação dos cálculos, foi realizada uma programação no Scilab, né? Utilizando as duas fórmulas. A fórmula do tempo de duração da percolação e a fórmula para a quantidade de água que percola na camada do solo subjacente em determinado dia. Aqui, então, está a programação no Scilab, né? Onde a gente estimou uns valores aí, né, para cada variável que estava pedindo aqui, para a gente poder obter um resultado aí, né, do cálculo. Claro que não são valores exatos aí, né? A gente tem que estudar mais a fundo cada valor de cada variável, né? Mas aqui a gente estimou para poder ter o resultado no cálculo. Aqui foi um gráfico obtido pela programação aí no Scilab, né? Aonde a gente vê que é um solo com uma condutividade muito baixa, né? Note-se que passou aí aproximadamente 60 minutos, né, para que ele pudesse escoar quase todo o excesso de água na camada do solo, né. Pessoal, da minha parte era isso. Obrigado pela atenção de todos e eu agradeço pela oportunidade e o espaço aí de poder participar do CIEP, né.
Até mais e um grande abraço a todos aí.